Fala pessoal, saiu o novo trailer de Supergirl e olha, ele entregou muito mais do que o primeiro, né? Que foi um teaser. Agora, a gente finalmente começa a entender melhor qual vai ser a jornada dessa nossa querida personagem Kara Zor-El dentro desse filme. E já dá pra falar uma coisa sem medo, né? A Millie Alcock tá muito bem no papel, muito mesmo. E o trailer mostra uma Kara bem diferente do que a gente esperava. E ela tá com uma vibe muito mais intensa, impulsiva, que praticamente uma Supergirl sem paciência pra conversa, sabe? E tem momentos que deixam isso bem claro, principalmente quando a gente vê a visão de calor dela em ação, porque aquilo ali tá simplesmente absurdo. Aquilo ali é um raio laser ou um soco feito de energia, porque parece que ela tá literalmente esmagando tudo com o olhar, né? E esse trailer também trouxe muito mais detalhes da história, do tom do filme e até da estética que o diretor Craig Gillespie tá buscando. Então vamos analisar tudo, a história, o visual, os personagens, a fidelidade aos quadrinhos, né? E também alguns pontos que ainda deixam uma pulga atrás da nossa orelha aí com esse filme. Uma das coisas mais importantes que o trailer revela é qual vai ser o motor da trama, né? Assim como a HQ Supergirl Woman of Tomorrow, o Krypto acaba sendo envenenado pelo vilão da história e a partir desse momento começa uma corrida contra o tempo. No filme, quem faz isso é o Krem, das Colinas Amarelas, que envenena o Krypto e isso obriga Kara a embarcar numa jornada desesperada para salvar o companheiro. Só que tem um detalhe muito importante que aumenta muito a tensão da história e segundo o trailer, o Krypto tem apenas 3 dias de vida, ou seja, não é só uma jornada de vingança ou justiça, é literalmente uma missão de sobrevivência. E nisso entra outra personagem muito importante, que é a Ruth Mary Snow, que na HQ o Krem mata apenas o pai dela. Já no filme parece que a coisa vai ser um pouco mais pesada, porque parece que ele matou toda a família dela, e isso cria um paralelo interessante entre as duas personagens, porque a Kara quer salvar alguém que ama e a Ruth quer vingança, né? E essa relação entre as duas parece ser o coração emocional da história. Outra coisa que chama muita atenção nesse trailer é como a Kara luta. Nos filmes do Superman, principalmente nas versões mais recentes, né, o combate costuma acontecer muito nos céus, com 2 deuses trocando socos no ar. Mas aqui parece que a proposta está um pouquinho diferente. A Supergirl entra em um combate corpo a corpo com muito mais frequência e visualmente isso é muito legal de ver, muito bonito. E tem uma cena dela lutando já com o traje completo que é simplesmente maravilhosa, né? As cores estão fortes, vibrantes e o uniforme funciona muito bem em movimento e ajuda a diferenciar bastante, né, o tom que era em Superman. O Superman luta mais como tipo uma força da natureza. Ela luta como alguém com raiva. E essa intensidade combina muito com a personalidade da Kara nessa história. Porque aqui ela não é aquela heroína perfeita, sabe, padrão de filme. Ela é alguém que carrega trauma, perda, frustração. E a Millie Alcock consegue transmitir muito bem só pela expressão e pela postura da personagem. Visualmente, esse filme parece estar indo num caminho bem interessante. O trailer inteiro tem uma paleta de cores muito marcada pelos tons laranjas, né? A poeira do deserto, céu queimado, e isso dá uma vibe meio Mad Max espacial. Principalmente quando o personagem que muita gente estava esperando ver, né? Que é o Lobo, o interpretado pelo Jason Momoa. E a aparição dele no trailer é rápida, mas já mostra exatamente o que o público quer ver. O cara andando de moto espacial, a atitude de mercenário intergaláctico, aquela energia caótica, né? Que o personagem sempre teve. E a iluminação da cena dele não é das melhores, né? Mas funciona mesmo assim para esse personagem específico. E assim, sinceramente, parece ter saído direto de um quadrinho dos anos 90. Se o filme realmente abraçar essa estética de faroeste espacial com sci-fi pesado mesmo, pode acabar sendo uma das melhores coisas e mais diferentes que a gente já viu na DC no cinema nos últimos tempos. E uma coisa legal desse trailer é perceber que o filme realmente tá pegando muita inspiração na HQ Woman of Tomorrow. Eles falaram que eu fazer isso e fizeram, né? Alguns elementos são praticamente recriados. Por exemplo, o envenenamento do Krypto, a jornada, né, ao lado da Ruth e a perseguição ao vilão Krem pelo espaço. Mas também existem algumas mudanças interessantes. Na HQ, o Krem usa arco e flecha. No filme, ele parece usar uma arma mais tecnológica futurista, o que muda um pouco o estilo do personagem. E outra mudança grande envolve o impacto emocional da história da Ruth, né? Que se realmente confirmarem que o Krem matou toda a família dela, isso deixa a motivação dela ainda mais pesada. São alterações que podem funcionar bem se forem usadas para intensificar o drama da história, porque no fundo essa história sempre foi mais sobre os personagens e as emoções do que sobre aquelas batalhas grandes e épicas que a gente está acostumado a ver em filmes de herói.
Agora, nem tudo nesse trailer funciona perfeitamente, e o principal problema para muita gente pode acabar sendo o visual aí do Krang das Colinas Amarelas, porque existe uma decisão muito estranha, na minha opinião, aqui, porque o ator escolhido para o papel já era naturalmente parecido com o personagem dos quadrinhos, mas mesmo assim eles decidiram fazer um over design gigantesco no visual dele, e o resultado é meio estranho, né? Fica aquela sensação de alguém que olhou pro personagem e pensou, como a gente pode complicar algo que já funcionava, e isso acaba deixando o visual dele meio exagerado e até um pouco artificial, meio sci-fi demais. Ainda não dá pra julgar totalmente, vamos dar o benefício da dúvida, antes de ver o filme. Por quê? Pode ser um daqueles casos em que menos podia ter sido mais, né? Principalmente porque nos quadrinhos o Krang já não é exatamente o vilão mais interessante da DC, então existe um certo receio de que ele acabe sendo o ponto fraco do filme. Outro ponto curioso envolvendo o marketing do filme são esses posters oficiais, porque enquanto a Carol tá incrível nas imagens, o fundo que eles estão usando nelas é meio estranho, aquele fundo meio pichado, que parecem vários posters, né, simplesmente não combina muito com a história. E o filme claramente tem uma estética de desertos espaciais, poeira cósmica e mundos alienígenas, mas o marketing insiste nesse visual que parece quase um grafite genérico. Isso é meio estranho porque as HQs da Supergirl têm umas capas lindíssimas que daria muito para ser utilizado, ou seja, material bom não falta. Talvez seja só uma fase da campanha de marketing para não liberar muita coisa, mas realmente não é o melhor material promocional que eles podiam ter feito aí. E uma coisa importante é que tem uma informação bem interessante que apareceu recentemente na internet e que pode explicar algumas coisas que a gente viu nesse trailer, tá? Um mega relatório vazado revelou vários detalhes dos bastidores de Supergirl, incluindo exibições, testes e mudanças que o filme vem sofrendo ao longo da produção. Segundo esse relatório, o filme já passou por 8 exibições testes diferentes e o mais curioso, 4 dessas versões acabaram vazando online. Ou seja, muita gente já viu cortes diferentes do filme e isso começou a gerar comentários sobre a história e como ela funciona. A versão mais recente teria cerca de 1 hora e 50 minutos, o que coloca o filme dentro de uma duração padrão de produções aí de super-herói, mas o detalhe mais interessante envolve o tom do filme. De acordo com essas exibições teste, o filme seria bem mais sombrio do que o marketing está sugerindo, né? Inclusive, algumas pessoas que assistiram disseram que o trailer não representa totalmente a essência da história. E isso até faz um pouco de sentido, né? Quando a gente lembra que o filme se inspira bastante na HQ Supergirl Woman of Tomorrow, que tem uma narrativa muito mais introspectiva e meio melancólica. Outro detalhe interessantíssimo que surgiu nesses relatos é a estrutura da história. A jornada da Kara Zor-El, ao lado da Ruth Mary Knoll, né, funciona quase como uma narrativa episódica. As duas viajam por vários planetas diferentes enquanto perseguem o vilão Krang, o que dá ao filme uma vibe meio de faroeste espacial, né, com saltos interplanetários e diferentes mundos sendo explorados ao longo da trama. Só que nem tudo dos bastidores parece estar totalmente resolvido. Segundo o relatório, né, um dos maiores problemas da produção foi a trilha sonora. O filme teria passado por 3 compositores, né, de música diferentes até encontrar o tom certo para a música do filme. E a trilha teria sido finalizada apenas recentemente. Curiosamente, o estilo lembra muito o clima, né, dos filmes de Guardiões da Galáxia Volume 2. Outro ponto complicado envolve justamente o vilão Krang. De acordo com esses relatos, o personagem tem sido uma das maiores dores de cabeça da produção, chegando a ser comparado em algumas exibições com o personagem Taserface. E aparentemente, nem o próprio James Gunn estaria totalmente satisfeito com a forma que esse vilão funciona no filme. Mesmo assim, o Gunn continua extremamente envolvido no projeto e mesmo prestes a começar as filmagens do filme novo do Superman, ele segue acompanhando de perto cada detalhe de Supergirl. E existe ainda outro detalhe curioso. Segundo esse relatório, o Superman pode acabar tendo um papel um pouco mais relevante na história do que inicialmente a gente imaginava. E se isso acontecer, pode ser um dos primeiros grandes passos para conectar melhor os filmes dentro do novo DCU. Na prática, o que esse segundo trailer conseguiu fazer foi algo que o primeiro não conseguiu, totalmente. Que é vender melhor a história do filme. Agora, dá pra entender o que move a jornada da Kara, qual é o papel da Ruth e por que o Krypto é tão importante pra trama. E isso ajuda muito a criar uma conexão com a história. E se o filme conseguir equilibrar bem esses momentos de ação, emoção e essa vibe sci-fi espacial que eles decidiram ir, Supergirl pode acabar se tornando facilmente um dos melhores filmes de super-heroína já feitos. Especialmente porque a base da história já é excelente, e se tem uma coisa que esse trailer deixou claro é que a Millie Alcock sabe como fazer a Kara Zor-El, e ela foi um acerto gigantesco. Ela tem presença, intensidade e transmite exatamente a personalidade da Supergirl, dessa fase dos quadrinhos. Agora, resta saber se o filme inteiro vai conseguir manter o nível do que o trailer prometeu, mas uma coisa é certa, né? Supergirl chegou com força total, e se você gostou do vídeo, já sabe.
deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações. E comenta o que você achou do trailer de Supergirl. Até a próxima, pessoal.